Quem crê que Deus responde oração? Ele é muito bom em responder oração. A pastora Graciela estava contando o testemunho de uma vez que nós estávamos com o dinheiro contado, né? E tivemos que fazer uma decisão. Ou a gente dizimava ou pagava energia, porque a gente recebia uma ajuda de custo no seminário. Nós tínhamos que pagar o seminário, pagar o aluguel, fazer compra, pagar energia, água, telefone. Pouco dinheiro para muita conta. Você conhece alguém que já viveu assim? Com pouco dinheiro para muita conta? E assim éramos nós. E eu me lembro de uma vez que a gente fez isso, a gente não pagou a energia, entregou os dízimos em fidelidade ao Senhor. E quando chegou na segunda-feira, nós já estávamos preocupados com essa situação. Os dias foram passando, e aí chegou a conta de energia para a gente. Eles tinham enviado um talão de energia para a gente com a conta. E eu falei, vai chegar o reaviso, né? Aí chegou o reaviso chegou assim, zerado. E o reaviso veio avisando assim, desconsidere a conta anterior, porque neste mês o governo do estado decidiu dar de presente para os aniversariantes do mês a conta de energia. E era mês de março, eu sou do mês de março. E porque era meu aniversário, o governo tinha dado de presente e pago aquela conta para mim. Porque até para Jesus pode ser forte. Eu falei assim, quando é de Deus, Ele faz até o Estado pagar para a gente, né? Deus usa alguém para pagar para a gente. Usou o governador naquele mês que ele fez uma benfeitoria lá no Paraná, porque o nosso seminário foi lá no Paraná, e o Estado do Paraná pagou a minha conta de energia e zerou tudo, graças a Deus. Fala assim, Deus é fiel. Fala assim, Deus move as mãos dos governadores para beneficiar a sua igreja. E Deus usa, né, gente? Deus usa quem Ele quer e abençoa quem Ele quer. Vale a pena ser fiel. A pastora Graciela disse, nós cumprimos princípios, nós não quebramos princípios. A partir do momento que nós nos tornamos conhecedores dos mandamentos do Senhor, esses mandamentos se tornam princípios em nossas vidas, e nós não quebramos, nós cumprimos, nós obedecemos. Se você quebra, tem um prejuízo. Se você obedece, tem um benefício. E nós somos beneficiados sempre em obedecer e cumprir os princípios do Senhor, ainda que pareça que a gente está sendo prejudicado, mas vale a pena ser fiel ao Senhor. Amém? Diga assim, eu quero ser fiel. Fala, fiel até o fim. Glória a Deus. Quem tem fome e sede da palavra de Deus, quem tem fome e sede da palavra de Deus, abre Mateus capítulo 8. Evangelho de Mateus capítulo 8. Nós vamos lendo o versículo 1 a seguir. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 1 a seguir. Quem já encontrou aí, diga amém. Quando eu era jovem e me converti, 17 anos, eu comecei a criar uma fome muito grande de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia. E quando chegava no culto, o pastor passava umas pregações em alguns livros que eu nunca ouvi falar na minha vida até então. Filemon, Sofonias, Ageu. Eu falei, meu Deus, onde está esse livro? Eu passava vergonha na hora de abrir a Bíblia no culto. E eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou para casa e vou treinar. Eu vou fazer assim, abre tal livro. Aí eu ia lá e abria rapidão. Eu fui fazendo. 17 anos. E o pastor de olho em mim, ele via que eu demorava no começo para encontrar o livro. Aí ele começou a ver que eu estava abrindo rápido, né? Aí ele falou, seja como o Fabrício, aqui abre a Bíblia rapidão. Mas que ele não sabia que eu estava treinando lá em casa. Estava treinando. Você não nasceu sabendo a maioria das coisas que você precisa saber, mas você pode aprender, sim ou não? Amém? Mateus 8, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Jesus desceu do monte, muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer sacrifício que Moisés ordenou. Feche seus olhos só um pouquinho, vamos orar. Pai, eu peço ao Senhor a tua bênção, fale conosco. Não deixe ninguém ficar levantando e saindo, desatento à palavra, conversando um com o outro na hora da ministração. Traga todo mundo junto com a gente, Pai, nessa palavra, para que nós possamos navegar no oceano do Espírito. Que todos possam, Pai, se alimentar
da palavra do Senhor, porque é ela que nos sustenta. E eu peço ao Senhor que nos envolva, Senhor, numa atmosfera de adoração, numa atmosfera de conhecimento bíblico, de aprofundamento bíblico e de alimentação espiritual. Fale conosco, Pai, de uma forma que nós possamos entender e praticar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Hoje nós vamos falar sobre a cura de um leproso. E quando nós falamos da cura de um leproso, nós falamos de um homem que decidiu, dentro do coração dele, ser ousado, ter uma ousadia que não era comum para aquela época. Essa ousadia fez com que esse homem tomasse uma atitude diferente de todos os leprosos que andavam com ele. Essa ousadia fez com que ele se aproximasse de Jesus, e se aproximando de Jesus, ele estava colocando em risco, não só Jesus, ele estava colocando em risco toda a sociedade que estava ao redor de Jesus, porque o comum é que um leproso não se aproxime de alguém saudável, porque a lepra pega. Havia crença que a lepra pegava entre 5 e 10 metros de distância. Por isso, o isolamento social, o distanciamento social, era algo obrigatório na vida de um leproso. Ele não deveria, de forma alguma, se aproximar de uma pessoa saudável, ao ponto de ele ser até mesmo submetido à prisão e a pagar multas pesadas. Nós passamos por um tempo de pandemia, onde todos estavam com medo de pegar esse vírus, e você se lembra que nós nos distanciamos um dos outros, e houve distanciamento social, e você teve até o isolamento social. Muitos de nós andamos com máscaras, com álcool, com luva de proteção. A gente viu que eram as pessoas tentando se proteger da contaminação de um vírus. E para eles a lepra era um vírus que poderia ser pegado, e por isso quem era leproso não deveria de forma nenhuma se aproximar de uma pessoa saudável. Este leproso de Mateus capítulo 8, ele tem a ousadia. Na verdade, ele tem uma fé ousada. Não era uma fé comum, era uma fé cheia de ousadia, para poder sair da posição que ele estava, para poder sair da situação que ele estava vivendo, em busca de algo melhor, em busca de uma vida melhor. Esse homem acreditou que, apesar da situação dele, socialmente falando, era de isolamento, distanciamento e sem solução, ele ousou acreditar que era possível mudar de vida. Ou seja, só pode se aproximar de Jesus pessoas que ousem acreditar que é possível mudar de vida. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja a circunstância, não importa pelo que você está passando. Nós aprendemos com esse leproso que é necessário ter essa ousadia para sair da situação que a gente está. Se nós não dermos esse passo, essa atitude de ousadia em direção a Jesus, que pode nos dar a solução, a gente nunca vai ter a nossa vida transformada. Sei que estou ministrando para pessoas aqui que são ousadas na presença do Senhor, amém? Que não importa o que você está vivendo hoje, você tem ousadia da fé, de acreditar que essa situação pode ser transformada. Pode ou não pode, igreja? Pode ou não pode? Eu estou falando para pessoas que há 30 dias atrás estavam sentadas aqui desesperançosas. Tem ou não tem aqui pessoas que há 30 dias atrás achavam que tudo estava indo para o brejo, o casamento estava acabado, a vida estava acabada, já estava pensando em mudar de cidade, ir embora, sumir, desaparecer, mas Jesus entrou nessa história e mudou tudo. Sim ou não? Sim ou não? Tem alguém aqui nessa noite que foi agraciado por Jesus aqui? Então diga se tudo é possível que crê. Mas você precisa ter essa fé ousada que te faz aproximar de Jesus. A exclusão social imposta naquela época, quem sabe é uma exclusão que tem sido transferida até hoje, onde esse isolamento do convívio com Cristo, onde esse isolamento do convívio com os discípulos de Jesus, ainda continua em pé na vida de muitas pessoas. Você tem a noção da quantidade de pessoas que se sentem leprosas? Não são fisicamente, mas são na mente.
Você tem noção da quantidade de pessoas que se sentem leprosas, que não se aproximam de Jesus, por acharem que podem contaminar Jesus ou seus discípulos? Você tem ideia da quantidade de pessoas que se auto-excluem da presença de Jesus? Que se auto-excluem da presença dos discípulos de Jesus? Que não ousam se aproximar de Jesus para adorar a Jesus, como esse homem fez. O texto diz que ele se aproximou, chegou perto, ajoelhou ou adorou ao Senhor. Como é que um leproso tem uma ousadia dessa? Se aproximar, chegar perto e ainda adorar. Você tem ideia da quantidade de pessoas que sentam nessa poltrona e elas não conseguem levantar suas mãos aos céus para adorar ao Senhor, porque elas se sentem leprosas espiritualmente falando, ao ponto delas acharem que Jesus vai rejeitá-las, ao ponto delas acharem que não são dignas. E essa indignação que muitas vezes elas carregam na vida, são por causa de situações mal resolvidas em sua própria vida. São lepras espirituais. Pessoas que já passaram pelo segundo, terceiro casamento, que disseram para si mesmas: eu já não tenho mais jeito, eu sou uma leprosa no mundo espiritual, eu não tenho mais como, já dei errado aqui, já dei errado ali. E você começa agora a adotar uma mentalidade de leproso, onde você começa a se isolar da presença de Deus, começa a se isolar da presença de Jesus, começa a se isolar da presença dos discípulos. Mas eu estou aqui nesta noite dizendo que você precisa, ao invés de se isolar, é ter uma fé ousada para entrar na presença de Jesus, com as suas lepras, com as suas dificuldades, com os seus problemas, com as suas mazelas, com os seus pecados, porque só tem uma pessoa que pode pôr fim neles, que pode curar essas lepras, que pode pagar o preço desse pecado. O nome dele é Jesus. E você não deve se afastar, mas você deve se aproximar. Aleluia. É porque o Senhor não sabe, pastor Fabrício, os erros que eu já cometi. É porque o Senhor não sabe as quedas que eu já tive. É porque o Senhor não sabe as falhas que eu já tive. O Senhor não sabe quantos relacionamentos eu já passei e não deu certo. E todas as pessoas me abandonaram, me rejeitaram, me afastaram, me excluíram, me isolaram, se distanciaram de mim. Se as pessoas te abandonaram, isolaram você, se distanciaram de você, esqueceram de você, Jesus Cristo quer que você se aproxime dele. Jesus Cristo não vai excluir você, muito pelo contrário, ele vai aceitar você como filho e como filha amada dele. Coloca a mão no peito e fala assim: eu sou aceito por Deus. E não importa se você viveu tantas decepções, frustrações, fracassos, quedas, porque a vida, nós estamos sujeitos na vida a viver isso. Quantas falências você já sofreu, quantas quebradeiras você já passou, quantas brigas, quantos relacionamentos quebrados. E quem sabe nesse exato momento você está vivendo isso. Saiu de casa, brigado com o esposo, brigado com a esposa, e chega na igreja, vem aquele espírito de acusação falando na sua mente: quem é você? Quem é você para adorar? Quem é você para levantar as suas mãos? Quem é você? É o jeito que você está vivendo com sua esposa, olha o jeito que você está vivendo com seu esposo. É um pé de briga, toda hora vocês estão discutindo, brigando, não se entendem. Levanta a tua mão e diga assim: é dessas pessoas que Jesus gosta. Fala assim: porque são elas que serão curadas por Ele. Diga assim: Jesus não veio para os sãos. Fala: Jesus veio para os doentes. Tem alguém nessa noite que precisa de Jesus aqui? Tem alguém nesta noite que quer se aproximar de Jesus aqui? Jesus te trouxe nesta noite para dizer: ei filho, filha minha, não importa a sua situação e a sua condição, eu estou de braços abertos esperando você. Eu estou de braços abertos esperando você se aproximar e me adorar. Se aproximar e me adorar. Ei, essa lepra não é capaz de te afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, coisas do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidades ou qualquer outra criatura será capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele te ama e Ele não te exclui, Ele te chama para a presença dEle, para adorá-lo de todo o vosso coração. Tem alguém nessa noite que quer adorar o Senhor de todo o coração? Ele está de braços abertos esperando você. Pastor, mas as pessoas conhecem a minha história.
Pastor, as pessoas sabem onde eu caí. Pastor, as pessoas sabem onde eu fracassei. As pessoas sabem onde eu errei. E é por isso que eu sou excluído. É por isso que as pessoas não me veem como homem de Deus. É por isso que as pessoas não me veem como mulher de Deus. Mas as pessoas só conseguem ver o aqui e agora. Deus, Jesus, quando olha para você, Ele não está vendo aqui agora. Jesus está olhando para você, está vendo o homem e a mulher que você vai se transformar pelo poder do Espírito Santo. Um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Ele está olhando para o teu casamento agora. Ele não está vendo as brigas de agora. Ele está vendo que é uma escola que vocês estão vivendo. E lá na frente vocês vão poder ajudar muitos casais a não passarem pelo que vocês passaram. Ele está olhando para você não agora, que estava viciado nas drogas. Ele está vendo você liberto dessas drogas e ajudando muitas pessoas a também saírem das drogas. Ele está vendo você passando por uma situação financeira difícil, apertado, falido, mas você está aprendendo muito com tudo isso. Nunca mais você vai errar onde você errou. Ele vai levantar você e você vai ensinar as pessoas a não entrarem em falência. Ele está vendo você no seu ministério, que muitas vezes não decola, não avança, mas você está aprendendo com isso também, e lá na frente você vai poder ajudar as pessoas a decolar o ministério delas também. Quem crê que Jesus te recebe nesta noite aqui? Quem crê? E Ele está dizendo para você: apenas adore. Não viva essa autoexclusão, esse autoisolamento por causa dos erros do passado. Jesus está olhando para você hoje, mas olhando já o que você vai se tornar amanhã, a pessoa que você será amanhã, a bênção que você será amanhã. E a palavra diz isso, meu irmão, que a obra que Ele começou na tua vida ainda não terminou, mas Ele vai terminar em nome de Jesus. E eu já consigo ver que você é uma bênção nas mãos do Senhor. Quem pode dizer amém aí? Quem pode dizer amém? Você é uma bênção nas mãos do Senhor. Jesus veio para mim e para você, homens e mulheres pecadores, falhos, que erram, mas que Ele faz questão de abraçar e dizer: venha e eu vou transformar a sua história, venha e eu vou curar essa lepra, venha e eu vou te libertar desse vício, venha e eu vou tirar esse pecado da sua vida, venha, aproxime-se. O texto faz questão de dizer que esse homem leproso teve uma fé ousada o suficiente para se aproximar de Deus. Acontece que muitas vezes nós somos como porca lavada que volta a lama, ou como cão que volta o vômito. A gente é assim, a gente erra, a gente comete um erro, e a gente pensa assim: bom, já que eu errei, e Deus já está bravo comigo mesmo, então agora eu vou errar mesmo. Já que eu meti o dedo no bolo, agora que eu vou comer mesmo com força. Já que eu lambuzei aqui no mel, agora que eu vou à forra mesmo. Já estou no pecado mesmo, então eu vou para o mundo, porque já que eu não sou aceito, então agora que eu vou me afastar de Deus mesmo. Eu tem um parente, um primo, e ele se desviou da fé. Ele tocava bateria na igreja, se desviou, e o estado dele ficou pior do que o primeiro, porque ele se entregou a uma vida de pecado. Ele se entregou a uma vida de hedonismo, de busca pelo prazer. E quando eu fui conversar com ele: cara, por que você está fazendo isso? E ele disse assim: porque eu pequei lá atrás, e Deus me rejeitou. Deus não quer, Deus não aceita aquele pecado que eu cometi. Eu falei: não aceito o pecado, mas Ele quer livrar você desse pecado. Não tem jeito, esse pecado que eu cometi não tem perdão. O pecado que eu cometi não tem perdão. E ele foi entrando num mundo mais profundo do pecado, ele foi aprofundando mais e mais. Mas escuta só, um homem que vivia o isolamento social como esse enfermo aqui, esse leproso, ele tem uma ousadia de não se afastar, ele tem a ousadia de se aproximar. Ei, você está com uma pessoa linda do teu lado aí? Aperta a mãozinha dela, fala assim: não é para se afastar, é para se aproximar. Fala para ela: não é para se afastar, é para se aproximar. Isaías 55 diz assim: buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Aproxime-se de Deus. A mensagem, o recado que nós aprendemos com esse leproso é: se aproxime de Deus. Se a coisa está feia para você, aproxime mais ainda. Se as coisas não estão dando certo para você, é aí que você deve buscar. É aí que você deve buscar mais e mais, se aproximar mais e mais de Deus, ir nos cultos, ir nas orações. É aí que você deve buscar. Ah, mas pastor, olha só como está a minha vida, não está bom assim, então Deus não está se agradando, então é melhor distanciar, é melhor me afastar um pouco. Mas com esse leproso nós aprendemos que não é para se afastar,
é para se aproximar. É aí que você deve buscar mais ao Senhor. É aí que você deve jejuar mais, deve orar mais. Quando a coisa está difícil, você se aproxima mais de Deus e não se distancia. Deus nessa noite está chamando a comunidade do reino para ficar mais perto dele. Deus nessa noite está chamando cada pessoa que está aqui nesta noite para ficar mais perto dele, até sentir o perfume dele, até sentir o cheiro dele, abraçá-lo, estar perto, adorá-lo. As pessoas, elas se aproximam hoje, mas na verdade elas estão se distanciando. Elas chegam e elas já têm medo de adorar o Senhor, porque tem sempre uma acusação na mente. Olha só o que ele diz: se quiseres, pode me purificar. Se o Senhor quiser, pode me purificar. Engraçado que ele disse, mas um leproso naquela época já não conversava mais. Ele tinha que criar a habilidade de gritar. Porque quando você ia se aproximar dele, ele tinha que gritar: leproso, 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 para ficar 10 metros de distância. Então ele mesmo tinha que se acusar. Ele tinha que se acusar gritando para todo mundo que estava se aproximando saber que lá havia um leproso e que não deveria se aproximar dele, porque ele ia contaminar outra pessoa. Então uma autoacusação e gritos de autoacusação é o que eles deveriam fazer sempre. Então você imagina se num lugar que estava cheio de leprosos, era uma gritaria de autoacusação: leproso, leproso, aqui tem leproso, não se aproxime, aqui tem leproso, não se aproxime, aqui tem leproso. E nesse ciclo de autoacusação, nós vemos esse distanciamento na vida real, onde nós começamos a perceber que as pessoas afastam outras pessoas da vida delas, muitas vezes com medo de serem afastadas primeiro. Então antes de eu ser rejeitado pelo sarado, eu vou começar a gritar para o sarado que eu sou leproso, então sai de perto de mim. Eu conheço mulheres que estão solteiras hoje, porque elas sabotam os seus próprios relacionamentos. Quando aparece uma pessoa boa demais, um homem bom demais para elas, elas começam a achar que eles são perfeitos demais, e elas começam a criar uma forma no interior delas de afastar essas pessoas. Nesses últimos dias teve uma polêmica que voltou ao ar, que foi a esposa do jogador Kaká, que disse que ele era perfeito demais, e por isso que ela estava infeliz. Então ela pediu divórcio. Ela começou a gritar para ele: eu sou uma leprosa, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai da minha vida, eu não mereço você. E esse homem diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Então ele partiu do pressuposto que Jesus não queria, que Jesus queria estar distante dele, que a melhor coisa que fosse, apesar dele ter a ousadia de se aproximar, era de que Jesus talvez pudesse não querer estar com ele. Então ele tinha que gritar. Leproso, dessa vez ele fala: Senhor, ele está tão perto que não precisa gritar, de tão perto. Então ele diz assim: Senhor, o Senhor sabe, né? Se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode me curar. Qual que é a tua vontade? E o texto, no próprio versículo 2, Jesus disse assim: eu quero. Ou melhor, versículo 3: sim, eu quero, seja curado. Eu quero, seja curado. E olha só a aceitação de Jesus na vida desse homem. Como muitas vezes nós não vivemos aceitação, nós afastamos as pessoas da nossa vida, pessoas que são boas, pessoas que muitas vezes podem acrescentar na nossa vida, nós queremos distanciar delas. Outras vezes nós olhamos para elas e ficamos com raiva, não sabemos nem por que a gente está com raiva. Não gostei desse irmão, não gostei dessa irmã, e de repente aquele irmão, aquela irmã pode ser uma bênção na tua vida. Aquela pessoa pode chegar junto a você e ser uma bênção, um canal de bênção de Deus para você. E muitas vezes você começa a afastar essa pessoa, ou porque você vê ela leprosa, ou porque você se sente leproso o suficiente para estar perto dela. Você pré-julga a pessoa, se distancia dessa pessoa, afasta ela. Mas essa é uma geração que nós precisamos aprender que é um tempo de estarmos juntos, próximos um dos outros. Deus quer trazer proximidade, Deus quer trazer as pessoas para mais perto dele, e Ele quer que as pessoas fiquem mais perto uma das outras. Deus não quer você distante, Deus não quer você afastado, Deus não quer você esquecido, Deus não quer ver você escondido.
Deus quer que você tenha ousadia para se aproximar, para estar perto. Esse é o momento de estar junto. Esse é o momento de estarmos juntos, de fato e definitivo, como diz a palavra, que nós devemos andar em comunhão, porque Deus quer aproximação e não distanciamento. Deus quer as pessoas juntas e não longe uma das outras. Deus está chamando você para a vida da igreja, e a vida da igreja é uma vida de comunhão. A vida da igreja é uma vida de andar junto. A vida da igreja é uma vida de muitas vezes, acabou o culto, você não bater em retirada. A vida da igreja muitas vezes acabou o culto, você ficar até o final, esperar para cumprimentar os irmãos, e ainda que tenha que atrasar a sua janta, porque você não vive do seu estômago. Você não vive do seu estômago, você não vive só de janta, nem só de janta viverá o homem, nem só de pão viverá o homem. E você esperar um pouquinho mais, suportar um pouquinho mais, cumprimentar as pessoas, se aproximar das pessoas, se relacionar com as pessoas, conversar, conhecer, olhar nos olhos. 9 horas acaba o culto, 8h59 já está no portão. Meu Deus, não é tempo de distanciamento, é tempo de caminharmos juntos, é tempo de nos aproximar, é tempo de conhecermos uns aos outros e andarmos juntos em comunhão. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos mais longe, juntos nós podemos fazer muito mais, juntos a bênção é maior. Quem crê nisso aqui nessa noite? Jesus quer tirar você do isolamento e trazer para perto, para andar próximo, para andar junto, para andar em comunhão. Tem alguém nessa noite aqui que está entendendo aí? Dê uma salva de palmas a Ele. É a vontade dEle, aleluia. Diga assim: eu só posso andar junto. Pode ser melhor, diga: eu só posso andar junto se primeiro eu buscar a cura. Diga assim: todas as vezes que me distancio, é porque estou leproso, é porque não estou curado, é porque estou ferido. Mas fala assim: nesta noite eu recebo a cura, em nome de Jesus. Aponta o dedo para essa pessoa e diga assim: distanciamento é para leproso. Fala para essa pessoa: distanciamento é para leproso, curado não. Curado anda junto. Fala para ela: curado anda junto. Curado anda junto. Curado não tem medo de se relacionar. Curado não tem medo de se aproximar. Curado não tem medo de andar junto. Não, é melhor evitar, porque você sabe, né? Lá na frente eu posso me machucar. Para de pensar como leproso. Para de pensar como leprosa. Isolamento é para quem tem lepra. Pessoas curadas precisam se aproximar para transmitir mais cura ainda, mais cura ainda, e a multiplicação da cura na vida das outras pessoas. Deus não te chamou para viver só, Deus te chamou para viver junto, para estar junto, para caminhar junto, para se aproximar. Você não é mais leproso, você não é mais leprosa, você já não tem mais as mesmas feridas do passado. Não adianta você ser curado no corpo e não ter sido sarado na mente. Se a sua mente também não for curada, você vai viver como um leproso. Sabe o que acontece muitas vezes com pessoas que carregaram enfermidades extremas? Há uma pesquisa que mostra que mesmo depois de terem passado por um tratamento, serem curadas de um câncer ou de qualquer enfermidade extrema, aquelas pessoas, na mente dela ficou tão impregnado que elas são cancerosas, que elas carregam uma doença grave, que parece que mesmo depois de curada, a mente delas ainda acredita que aquela doença está lá. Olha para essa pessoa e diga assim: acredite, a doença não está mais aí. Fala para ela: acredite, a doença não está mais aí. Ah não, gente, tem alguém entendendo isso aqui nessa noite? Você já não é mais como antes. Fala para essa pessoa: você já não é mais como antes. Você é nova criatura. Você é nova criatura. Quem acha que Jesus merece uma salva de palmas aí? Quem acha que Jesus merece? Aleluia. Você é uma nova criatura. Você não é mais aquele leproso de antes, aquela pessoa dodói, mimimi, floquinho de neve que chegou aqui. Não me toque. Você não é mais aquela pessoa. Você é nova criatura. Você é outra pessoa agora. Você é um guerreiro de Deus. Você é um reinante. Você nasceu para reinar com Cristo. Você está aqui como rei e sacerdote.
como rainha e sacerdotisa de Deus. Por Jesus é rei de reis, porque os outros reis são vocês. Aleluia por isso. Então não aceite na mente aquilo que Jesus já curou no corpo. Jesus já sarou você das mágoas, das feridas, mas a sua mente ainda carrega essas marcas. Jesus toca nesse leproso, cura ele. Agora na mente dele, a mente dele precisa acompanhar essa cura que aconteceu no corpo dele. O toque que Jesus deu nele fez uma diferença no corpo dele, agora precisava fazer na mente. Você se sente rejeitado ainda. Você se sente rejeitado ainda. Você continua olhando para as pessoas da mesma forma que você olhava antes. Você já foi curada, já foi sarada no seu corpo, não precisa mais olhar igual. Não precisa mais se isolar da mesma forma. Não, as coisas agora tudo é diferente. Deus tem coisas novas trazendo sobre a sua vida. Deus tem pessoas novas para trazer sobre a sua vida. Deus tem bênçãos fresquinhas enviadas para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Quem quer receber o novo de Deus aqui nessa noite? Só que Deus não coloca vinho novo em odre velho, porque senão se arrebenta o odre velho e se perde o vinho e o odre. Deus coloca vinho novo em vinho novo, para que não se perca, explodindo o odre velho, arrebentando o odre velho. Deus primeiro toca em você, cura você, e depois Ele também acrescenta um conteúdo novo. O vinho novo é a presença do Espírito Santo dentro de você, que transborda. Você é nova criatura, você já foi curado, sarado. Jesus já levou sobre si as suas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras você foi sarado. Agora você precisa viver como nova criatura dentro do seu coração também, e saber que Jesus tem preparado para você bem-aventuranças. A palavra bem-aventuranças é a palavra em grego chamada makarios, e makarios significa felicidade. Significa que aonde você tinha uma lepra, aonde você tinha uma enfermidade, aonde você tinha uma ferida, aonde você tinha uma dor, Ele vai inverter essa maldição e transformar numa bênção, ao ponto de você viver felicidade aonde você tinha infelicidade. Pessoas que não eram felizes no amor vão ser felizes no amor. Pessoas que não tinham paz financeira vai começar a ter paz financeira. Pessoas que não conseguiam prosperar na vida vão prosperar. Pessoas que não conseguiam sentir alegria no coração vão começar a sentir alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quem que é a alegria do Senhor é na sua vida? Então Ele começa a enviar sobre nós bem-aventuranças, macários. Ele começa a mudar a nossa história. Para de pensar como antes, para de agir como antes, para de imaginar que você é como antes. Agora você é filho, você é filha de Deus, segundo Jesus Cristo disse. Vocês receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é nova criatura. Você nasceu de novo em Cristo Jesus para receber uma herança, e essa herança é o reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo para os seus filhos. Você agora tem uma nova vida. Você agora precisa estar preparado para todas as bem-aventuranças que Deus quer derramar na tua vida. E começa hoje e agora. Levanta a tua mão agora. Levanta a tua mão onde você está. Porque aonde você está vendo uma lepra, aonde você está vendo uma dor, uma ferida, Deus está enviando uma cura agora. Deus está enviando uma cura, e junto com a cura Ele está enviando para você uma bem-aventurança. Makarios. Makarios é felicidade. Então viva a alegria do Senhor e viva a felicidade do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Quem recebe aí, dê uma salva de palmas a Ele. Oh, glória a Deus. Ei, mas será que Deus quer? Será que é a vontade de Deus? Ei, Jesus, o Senhor quer me curar? O Senhor quer me sarar dessa lepra? Será que é a vontade do Senhor? Será que é? Jesus disse: quero. Fica limpo. A palavra de Jesus para ele foi: fica limpo. Ou seja, seja purificado. Mas quem sabe a palavra de Deus para você hoje seja outra, onde Ele está dizendo: eu quero que você seja saudável, seja curado dessa enfermidade. Quem sabe Ele está dizendo para você hoje: eu quero que você seja próspero, seja livre dessas dívidas. Quem sabe Ele está dizendo para você hoje: eu quero que você seja feliz, então seja livre dessa infelicidade. Quem sabe Ele está dizendo para você: sim, eu
Eu quero, e tudo que Ele está pedindo para você é ter ousadia para se aproximar dEle e perguntar: Senhor, o Senhor quer que eu seja curado? Porque a resposta que Ele vai enviar para você é: eu quero que você seja feliz nesse casamento. Eu quero que você frutifique no meu reino. Eu quero que você ganhe muitas almas. Eu quero que o seu ministério alavanque, vá para cima e aconteça. Eu quero que a sua família toda seja abençoada. Eu quero ver você prosperando. Eu quero que essa doença vá embora. Eu quero que esse problema seja resolvido. Tem uma palavra liberada de Deus nessa noite, está no texto, e o texto está dizendo que Jesus disse assim: eu quero, fica limpo. Então Jesus está liberando sobre a tua vida nessa noite que Ele quer, a vontade dEle é essa. Ele quer, fique limpo em nome de Jesus de toda lepra, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Uma das coisas que os leprosos não podiam fazer é adorar o Senhor. Eles não podiam entrar no templo. O acesso a eles ao templo não era permitido, eles não podiam chegar lá. Tinha lá alguém já para fiscalizar, para não permitir que eles entrassem ali. Ou seja, eles não podiam entrar na casa do Senhor para adorar ao Senhor. As leis judaicas não permitiam isso. Era privada a adoração somente para pessoas saradas. Pessoas que estavam enfermas não podiam estar ali. Esse rapaz, ele não podia entrar no templo. Ele não podia, não pelas leis humanas, não pela vontade do homem, não pelo desejo do homem, não pelo querer das autoridades, mas ele podia segundo a vontade de Deus. O texto diz que Jesus tocou nele. E quando Jesus toca, é a mão de Deus tocando. Quando Jesus toca, é a mão de Deus junto com a sua mão. É Deus colocando a mão naquilo que você está fazendo. Quando Deus coloca a mão dele junto com a sua mão naquilo que você está fazendo, quando Deus coloca a mão dele no seu casamento, quando Deus coloca a mão nele na sua vida espiritual, quando Deus coloca a mão dele na sua vida financeira, sua vida emocional, em todos os âmbitos e áreas, esferas da sua vida, quando Ele coloca a mão nele, a mão serve para abençoar. Quando Jesus toca, Jesus está mandando um recado: Deus está abençoando. A minha mão é a mesma coisa que fosse a mão de Deus. Quando Jesus toca, Ele está abençoando aquele homem. Quando Jesus toca, Ele está colocando as mãos no problema e tornando aquele problema em uma solução. Quando Ele coloca as mãos naquela crise, Ele está dando naquele momento a resposta para acabar com aquela crise. Quando Ele coloca as mãos naquele enfermo, naquela enfermidade, Ele traz saúde. Quando Ele coloca a mão na sua vida, significa que a bênção dEle está indo junto na sua vida. E aquela situação é transformada completamente. Aquela situação de vergonha, aquela situação de dor, aquela situação que gera tristeza, ela é completamente transformada na tua vida. Porque tudo que você precisa é de um toque de Deus. É na mão de Deus abençoando a sua vida. E o profeta Isaías diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para abençoar, nem escondidas. As mãos do Senhor estão dispostas, as mãos do Senhor estão disponíveis. Se você está aqui nesta noite, você precisa acreditar que as mãos do Senhor estão nesse lugar para abençoar a vida de todo aquele, de toda aquela que se aproxima do Senhor. Se você veio nessa noite para buscar a Deus, se aproximar dEle, saiba, o Senhor está com as mãos estendidas nesse lugar para abençoar a tua vida e mudar toda a sua história. Ao passo de que mês que vem, quando você estiver sentado nesse mesmo lugar, você vai lembrar do dia de hoje, e você vai saber que aquela dor virou história, que aquela lepra virou história, que aquela crise virou história, que aquela escassez virou história, que aquela infelicidade virou história, porque está entrando na tua vida a bênção de Deus alcançando você nesta noite. Quem quer a bênção de Deus aqui nesta noite aí, levanta a sua mão. Então fique em pé em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Fique em pé em nome de Jesus com fé. Onde estão aquelas pessoas que querem ser tocadas pelo Senhor? Onde estão aquelas pessoas que vieram para adorar ao Senhor e vieram buscar uma resposta do Senhor na tua vida, e você quer ouvir Jesus dizendo: eu quero te abençoar, eu quero te curar, eu quero te restaurar, eu quero te salvar, eu quero mudar a tua história. Onde estão essas pessoas? Eu quero orar por você aqui na frente e quero ungir você.
Eu quero ungir a sua vida. Está aqui o óleo da unção. Vocês sabem que o poder está na oração. O óleo da unção, a obediência que nós fazemos em relação ao que disse o apóstolo Tiago, capítulo 5. Para nós ungirmos com óleo, nós ungimos, mas sabemos que é a oração da fé que cura o enfermo. É a oração da fé. Eu quero nesse momento orar por você, e eu gostaria de saber quem tem ousadia, como teve aquele leproso, que mesmo a sociedade dizendo que ele não podia se aproximar, mesmo a mente dele acusando, dizendo que ele não podia se aproximar. Eu quero saber quem tem ousadia de sair do seu lugar e vir aqui nessa noite e ser tocado pelo Senhor. Tem que ter uma fé ousada.